Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus. Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia, pois queremos que seu estudo contínuo e sistemático nos ajude a adequar as nossas vidas à vontade do Senhor. A vontade de Deus está expressamente clara em todas as páginas da Sagrada Escritura. Assim, ao darmos sequência aos estudos dos livros do Antigo Testamento, iniciando hoje especificamente o estudo das profecias de Zacarias, devemos ficar atentos, porque certamente aqui encontraremos declarações da vontade de Deus para as nossas vidas. Você sabe que logo no início do programa, nós dedicamos alguns minutos para 2 atividades. Em primeiro lugar, quero registrar um e-mail que recebemos do Lindomar, da cidade de Ipixuna, no Pará. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem: Olá, é um prazer imenso estar entrando em contato com vocês. Eu me chamo Lindomar Rodrigues e moro na cidade de Ipixuna, no Pará. Quero contar-lhes a história do meu tio, Zé Lorde. Pois bem, o meu tio é ouvinte da RTM há mais de 40 anos e não perde nenhum dia o programa Através da Bíblia. Ele mandou dizer que é ouvinte desde o tempo em que a programação era das Antilhas Holandesas. Eu ouço a RTM online. Minha maior tristeza é não poder levar a ele essa tecnologia. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, pelo seu interesse, por suas orações, e louvamos a Deus também pela vida do seu tio, o nosso irmão Zé Lorde. Já mandamos um grande abraço para ele e mando repetidamente um outro abraço para ele, para que Deus o tenha com vida, com saúde, e que ele possa ser um ouvinte e um estudante da Palavra de Deus. Deus tem nos dado o privilégio de produzirmos alguns comentários bíblicos e eles também já estão à disposição daqueles que têm desejo de adquirir o nosso material. Em segundo lugar, também eu quero convidar a todos e principalmente você, Lindomar, para a segunda atividade. Vamos colocar diante de Deus em oração, pedindo as bênçãos divinas sobre esse programa. Vamos colocar o estudo de hoje. Nós estamos iniciando hoje o estudo do texto de Zacarias. Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe. Querido Deus e Pai, obrigado porque Tu nos ouves. Te pedimos, Pai, conceda-nos a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Obrigado porque hoje iniciamos o estudo do texto profético de Zacarias. Que possamos ouvir a Tua voz e termos do Senhor capacitação para Te obedecer. Oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre o nosso querido irmão Zé Lorde e sobre o Lindomar e cada um dos nossos ouvintes. Oramos com gratidão em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso propósito é iniciarmos os nossos estudos no texto do livro de Zacarias. Depois de estudarmos o contexto desse livro profético, vamos ao texto com melhores condições de entendê-lo. Hoje vamos estudar os versos iniciais. Vamos estudar Zacarias, capítulo 1, versículos 1 a 6. Nesse texto e por todo o livro, a mensagem desse profeta e a mensagem de Deus para todos os que lhe pertencem é que ele está no controle
da história é que, no controle da história, Deus prepara a nossa vitória para a sua própria glória. Essa verdade é verificada pelo fato de Zacarias e Ageu, o último profeta que estudamos, terem sido profetas pós-exílicos e, na verdade, profetas complementares em seus ministérios. Porque Deus visava a vitória do seu povo e o retorno à terra prometida, depois de 70 anos do exílio, Deus chamou esses dois homens, Ageu e Zacarias, e enquanto Ageu enfatizava, desafiava e animava o povo a reconstruir o templo, Zacarias enfatizava, desafiava e encorajava o povo de Judá, o remanescente, a arrependerem-se e retornarem à correta adoração de Yahvé. Constatamos que os 50 mil exilados que voltaram da Babilônia demonstraram pouca preocupação com as condições da cidade, com a reconstrução do templo e com a reconstrução dos muros da cidade. Então, Deus teve que enviar-lhes mensageiros para que dessem atenção àquilo que merecia prioridade. Em meio às dificuldades, em meio aos desânimos, em meio à hostilidade dos adversários, surgiu a frieza espiritual. Então Deus levanta esses profetas, Ageu e Zacarias, para incentivar o povo a completar a obra da restauração do templo e a restauração de uma adoração condizente com a sua majestade e com a sua santidade. A mensagem de Zacarias apontava para a esperança de vitória pelas restaurações completadas. Deus usou Zacarias com o propósito de incentivar o remanescente e fazer com que eles desincumbissem-se da sua tarefa de colocar a vida nacional, a vida política, a vida civil e religiosa dentro da normalidade. O livro foi escrito para despertar um povo apático em relação às coisas do Senhor. Por quê? Porque eles estavam priorizando as suas vidas pessoais, relegando a um plano posterior a vida coletiva de adoração e de respeito e prática da lei do Senhor. A palavra de Deus, por meio de Zacarias, certamente iria infundir entusiasmo ao povo, despertando neles a esperança messiânica. Depois de terem sofrido por 70 anos, os judeus tinham voltado à terra prometida. Tinham voltado de onde saíram. Conforme Ageu, tinham construído casas bonitas, bem apresentadas, bem apropriadas para se morar. Porém, tinham se esquecido de reconstruir o templo de Deus. Confira isso lá em Ageu 1:4. O templo de Salomão tinha sido um substituto do tabernáculo, construído lá nos tempos de Moisés, quando da saída do povo, você deve se lembrar bem, lá do Egito. Esse templo de Salomão era um templo grande, enorme, era cheio de esplendor e maravilhoso em todos os seus detalhes. Porém, ele foi destruído pelos babilônios. Então nós tivemos primeiramente o tabernáculo, depois o templo, bonito, lindo, cheio de detalhes, mas ele foi destruído em 586 pelos babilônios. As razões pelas quais o povo tinha mostrado pouco interesse nessa obra poderiam ser várias. Mesmo que afirmassem terem sido obstáculos quase que intransponíveis, eles deveriam continuar. Um dos obstáculos certamente era interno, caracterizado pelo grande declínio espiritual. O cativeiro tinha provocado nos judeus uma certa frieza espiritual ao verem e conviverem durante 70 anos com os babilônios que adoravam vários deuses, demonstrando-se então um povo completamente idólatra. Na geração que nasceu na Babilônia, tal fato certamente causou um impacto muito grave. Enquanto eles, judeus, que adoravam Deus vivo e verdadeiro, estavam exilados numa situação desesperadora, como os idólatras babilônios dominavam o mundo? Essa era uma questão grave a ser entendida e respondida. Um outro obstáculo que lhes dificultava a dedicação na reconstrução do templo foi externo. Surgiram opositores à obra da reconstrução. Conforme o relato de Esdras 4, esses opositores, na maioria samaritanos,
conspiraram contra a restauração do templo e acusaram os exilados ao imperador Dario. Somente depois de algum tempo foi confirmado o decreto de Ciro, dando-lhes autorização para reconstruir o templo. Mas, enquanto não tiveram a liberação oficial para a realização, para completarem a obra de restauração, o povo ficou acomodado, sem se preocupar com o templo de Deus. Deus requeria prioridade para consigo e para com o templo. Tinham que se arrepender da sua indolência e da sua negligência. Tinham que se colocar arrependidos diante do Senhor para que Ele os aceitasse e aceitasse também os seus serviços. Então, nós podemos estudar esse texto, Zacarias 1:1-6, detalhando-o e refletindo sobre ele, dando-lhe o seguinte título: Os passos para o arrependimento. Eu repito, se você tiver oportunidade, anote aí nas suas anotações, no seu caderno. Os passos para o arrependimento. O texto, então, é Zacarias capítulo 1, versículos 1-6. Nesta introdução, o profeta se apresenta aos seus leitores dizendo que teve uma visão, uma revelação da parte de Deus no 8º mês do 2º ano do rei Dario, indicando que, logo depois de 2 meses de Ageu começar o seu ministério, ele, Zacarias, foi chamado pelo Senhor. É interessante percebermos que, assim como os outros profetas, Zacarias não duvidou de que a revelação que recebia vinha da parte de Deus. Deus os chamava para proclamar a palavra divina ao seu povo. Antes de iniciar o relato das visões que Deus lhe dava, ele foi usado para convocar o povo, então, ao arrependimento. Zacarias admoestou o povo a não seguir os maus caminhos dos seus pais, contra os quais Deus tinha estado completamente contrariado, ao ponto de levá-los ao exílio. Esta geração que voltava, o remanescente, deveria voltar-se para Deus, pois então o próprio Senhor se voltaria para eles para os abençoar e para os guiar. Na verdade, quando estudamos esse texto, percebemos que esse é um dos apelos mais profundos e mais dramáticos ao arrependimento de todo o Antigo Testamento. O povo não tinha entendido as instruções dos profetas e havia falhado quase por completo para com a aliança e para com Deus. Não tinha vivido nos caminhos do Senhor e, por isso, deveriam retornar, voltar, arrepender-se para viver de acordo com a vontade de Deus. Era necessário que compreendessem e que compreendessem muito bem que a única maneira de obter os favores divinos era através da completa obediência aos preceitos divinos. Preceitos esses claramente expostos na lei e claramente enfatizados pelos profetas em nome de Deus. O povo tinha que reconhecer que não havia outra opção para receberem as bênçãos divinas e contar com a direção de Deus. A única opção era voltarem-se arrependidos ao Senhor. Ao invés de imitarem e seguirem os passos errados que deram os seus pais, eles tinham que dar passos seguros e concretos na direção de Deus. Então, diante desse quadro, o princípio que extraímos desse texto se vê nessa frase: a vida vivida na presença e sob a direção de Deus só acontece quando nos voltamos para Ele. Eu repito, a vida vivida na presença e sob a direção de Deus só acontece quando nos voltamos para Ele. Esse é o princípio que extraímos desse texto de Zacarias, capítulo 1, versículos 1-6. E nesse texto, nós vamos encontrar 7 passos que devem ser dados no caminho do arrependimento, no caminho da volta para Deus. O primeiro passo do arrependimento é reconhecer a realidade da ira divina. Versículo 2. Eu leio para você, tanto o versículo 1 como o versículo 2. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, versículo 2, o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Esse é o texto do versículo 2 de Zacarias. Ora,
No primeiro versículo, encontramos a datação da profecia de Zacarias. Zacarias iniciou seu ministério em 520, 2 meses depois do início do trabalho de Ageu. Deus falou para Zacarias, filho de Baraquias e neto do sacerdote Ido, e revelou a sua mensagem. A sua mensagem era de arrependimento. O povo tinha que voltar-se para Deus. A data da mensagem era muito clara. 2º ano do rei Dario, 8º mês. Dario reinou durante o tempo de 522 a 486 a.C. Então, o 2º ano seria por volta do ano 520 a.C. Essa era a data da mensagem. São essas informações do versículo 1. O versículo 2 diz que Deus se irou contra os antepassados, contra as gerações que recusaram ouvir a mensagem dos primeiros profetas, aqueles que avisaram sobre o castigo antes do exílio. E o povo daquela época foi punido através de várias formas, por exemplo, com o exílio, com a queda de Jerusalém e com a impensável destruição do templo. Era uma coisa que nenhum judeu, nenhum israelita poderia imaginar, que o templo poderia ser destruído, e foi destruído. Eles precisariam ter consciência de que havia punição da parte de Deus. O segundo passo para o arrependimento está no versículo 3, é voltar-se para Deus. Arrependimento é exatamente isso. E assim diz a palavra: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Esse castigo dos antepassados serviu como base do apelo de Deus à geração de Zacarias: tornai-vos para mim. E a consequência: eu me tornarei para vós outros. Esse foi o apelo de Deus ao povo. O Senhor, por meio de Zacarias, chama o povo ao arrependimento. Foi o apelo inicial de Deus feito através do profeta Zacarias. Neste início de livro, o profeta, então, ligou a sua mensagem às mensagens dos profetas anteriores. Deus havia tentado salvar as gerações anteriores, mas os seus pais, os seus antepassados, resistiram à palavra do Senhor. E aí, sofreram a ira dele na destruição de Jerusalém e no cativeiro do povo. Diante disso, então, temos mais um detalhe nesse versículo 3, o terceiro passo do arrependimento. É reconhecer que Deus nos aceita. O terceiro passo do arrependimento é reconhecer a aceitação de Deus. Veja ainda o versículo 3. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, depois do cativeiro, o remanescente, esses que voltaram, precisavam aprender a lição e confiar em Deus e perceber a sua boa vontade para com o próprio povo. Tinham que entender que Deus os aceitaria se eles se voltassem para Ele em arrependimento. O plano de Deus para o futuro do seu povo, como mencionamos, não era apenas trazê-los de volta para a terra prometida. Se bem que esse retorno já era algo fantástico, era algo imerecido e algo que apontava claramente para a misericórdia divina. Precisamos aprender que Deus tem sempre algo surpreendente para conosco. Então, o plano de Deus para com seu povo era o restabelecimento de Judá pelo Messias que viria futuramente. Não era apenas voltar para a terra prometida. Havia algo muito maior que o povo de Judá teria que entender: a vinda do Messias. A mensagem de Zacarias, nesse aspecto, era repleta de bênçãos, de promessas e de esperança. Mas de uma esperança segura. Por isso, então, o quarto passo do arrependimento é se afastar dos maus exemplos dos pais, dos maus exemplos anteriores. Eu leio para você o versículo 4. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras.
Mas o que aconteceu? Eles não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Querido amigo, Zacarias apresentou ao povo um Deus cujo caráter santo, que apesar de amar o seu povo, odeia o pecado. Na mente dos seus ouvintes ainda estavam frescos os ensinamentos do cativeiro como consequência dos pecados dos seus pais. Os seus pais sofreram castigo por terem defraudado o Deus Santo que sempre exigiu santidade do seu povo. Tinham que se afastar daquele fútil procedimento herdado pelos pais, conforme o próprio apóstolo Pedro, muitos séculos depois, registrou na sua carta, 1 Pedro 1,18. Afastar-nos da iniquidade nos abre caminho para voltarmos para Deus. Então, chegamos a um quinto passo do arrependimento. É reconhecer a finitude da geração anterior, a finitude dos nossos pais. Eu leio para você agora o versículo 5. Os vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Ora, um dos destaques dessa palavra inicial de Zacarias foi o ensinamento sobre a realidade e a justiça dos juízos do Senhor, contrastado com a brevidade da vida do ser humano. Seja esse um pecador arrependido, seja alguém que ainda não se quebrantou diante de Deus. Morreram os pais, morreram também os profetas que lhes trouxeram as palavras do Senhor, porém, a palavra de Deus, através dos profetas, permaneceu, e as suas profecias se cumpriram. Querido amigo, é necessário aprendermos que somos finitos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Chegamos então agora ao versículo 6, e aqui encontramos o sexto passo do arrependimento. O sexto passo do arrependimento é atender os estatutos divinos. Eu leio para você esse versículo. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, eles não alcançaram os vossos pais. Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez extensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Querido amigo, depois dessa reflexão, prossegue um chamado ao arrependimento. O arrependimento deveria fazê-los olhar com atenção, olhar com dedicação para os mandamentos, para a lei do Senhor. Diversas gerações não deram atenção aos mandamentos do Senhor e colheram como recompensa tribulações, pressões dos inimigos e, por fim, toda a nação sofreu exílio. Essa geração, então, que voltava do exílio, teria que atentar para essa realidade, para os mandamentos do Senhor. Nós necessitamos obedecer os princípios extraídos da palavra de Deus. E a pergunta que eu faço para que você possa aplicar essa mensagem a você é se você tem sido um cristão obediente, se você ama obedecer a palavra de Deus. E chegamos então ao sétimo passo do arrependimento, que é aceitar o tratamento de Deus. Novamente o versículo 6. Sim, esses se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez extensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele o fez. Numa mensagem como essa, devemos estar atentos para a misericórdia divina que nos chama para o arrependimento. E aqui, então, temos 3 verdades a destacar. Primeiro, Deus não tolera o pecado. Apesar do amor de Deus por nós, Ele não pode, por sua santidade, suportar o pecado nem do seu povo, nem dos demais homens. Segundo, Deus nos chama ao arrependimento com a promessa de que Ele se voltará para nos abençoar, se nós nos arrependermos. A maior bênção que o homem pode ter é desfrutar novamente da comunhão com Deus. E terceiro, Deus afirma que o seu juízo é permanente. Todos os juízos anunciados através dos profetas se cumpriram tal como tinham sido anunciados, e aqueles que ainda não se cumpriram certamente serão cumpridos. Querido amigo, eu concluo dizendo o seguinte para você. O povo que se esqueceu de Deus merecia a disciplina, mas um povo arrependido pode obter do Senhor a grande bênção da presença de Deus no seu meio. Espero que você seja sempre alguém
que usufrua da presença de Deus no seu coração. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sem igual.